Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos, bom dia, bom dia, bom dia. Nessa quarta-feira, dia 27 de novembro de 2024, você está ligado no canal Vascaíno desde sempre e eu me chamo Álvaro Silva, tamo junto para atualizar vocês e, é claro, dar a nossa opinião, falar algumas coisas em relação ao nosso gigante da colina, o Clube de Regatas Vasco da Gama, né, meus amigos? Logo de cara já vou passando a visão para vocês aqui logo pela manhã, logo cedinho nessa madrugada, para você ficar ligado no nosso vídeo até o final. A gente vai falar sobre mercado da bola, Juan Esforza, Matias Carvalho, Léo Chu, Isidro Pita. Vamos falar também aí sobre Vasco e Atlético Goianiense, os preparativos, né, quais seriam as possibilidades e previsões de equipe que pode entrar em campo, comandada pelo nosso treinador interino Felipe Maestro. Vamos falar sobre a rodada do campeonato. Tivemos jogos ontem à noite que agitou a parte de cima e também a parte de baixo da tabela. Vamos falar sobre o nosso time de basquete, nosso R10 Score Vasco da Gama, e também sobre a Vasco SAF, o Carlos Amodeu, que teve, né, ontem à noite numa reunião, numa conferência envolvendo aí as sociedades anônimas do futebol brasileiro, né, onde ele citou algumas situações envolvendo a SAF do Vasco, tá, meus amigos? Então, bora que bora, vem comigo que tá começando mais um Madruga Vasco no canal Vascaíno desde sempre. Bom, então, meus amigos, mais uma vez, bom dia para você que está indo para a escola, para você que está indo para o trabalho, você que está chegando no trabalho, você que está acordando, você que está indo se deitar, você que já está no seu carro dirigindo, está nos ouvindo, está no ônibus, no metrô, no trem, está nos acompanhando, nos assistindo no YouTube, está nos ouvindo através do seu fonezinho de ouvido, bem suave, bem tranquilo, no som do seu carro, independentemente, que Deus nos abençoe, sempre respeitando a crença, o credo e a religião de cada um de vocês, mas que Deus nos abençoe, uma ótima semana, quarta-feira, tá chegando, sabadão, Vasco entra em campo, tivemos jogos ontem à noite também, vamos falar dessa situação daqui a pouco. Agora, meus amigos, eu peço para você o seguinte, se inscreva, é de graça, é 0800, tá escrito aí, inscreva-se, pronto, você clica aí, ó, já se tornou inscrito aqui no canal, ajudando o nosso crescimento, já se torna parte aqui do canal Vascaíno desde sempre. Deixe o seu like, que é muito importante o like, gente. Poxa, 2, 3, 4 mil pessoas assistindo o nosso conteúdo todo dia. Muito obrigado a cada um de vocês que são espectadores aqui do nosso canal. Mas às vezes não dá nem 20% de like, então dá essa força pra gente, é de graça. Deixa o joinha aí, pô. Dá essa moral para amigo de vocês. Quer continuar me ajudando? Deixa o anúncio correr quando aparecer. Vai tomar uma aguinha, vai pegar aquele lanche. Espreguiça o corpo, aproveita para ir ao banheiro, não sei, entendeu? E também se torne membro do canal. A partir de R$2 por mês você já se torna um provedor aqui do canal, fazendo parte do corpo da família Vascaíno desde sempre. Agora, meus amigos, já se tratando aí dos assuntos inerentes do Vasco da Gama, eu quero começar a falar com vocês aqui sobre dois jogadores do meio-campo do Vasco, dois meio-campistas, dois volantes, né? Que é o Juan Esforza, argentino, e o Matias Carvalho, né? A gente toma conhecimento alguns dias atrás de que o Matias Carvalho vem sendo sondado por uma equipe ou duas equipes da MLS, dos Estados Unidos, da Major League Soccer. A gente toma conhecimento também agora, na noite dessa última terça-feira, conhecido como ontem, que Juan Esforza também estaria sendo aí oferecido a times da MLS, ou seja, a diretoria atual, se isso for verdade realmente, a gente vai aguardar, né? O tempo vai nos mostrar se essas informações são verídicas ou não, mas se for verdade mesmo, a questão que o Esforza estaria sendo oferecido para jogar em alguns times dos Estados Unidos, seria uma sinalização da atual gestão aí, comandada pelo Pedrinho, de que a contratação de Juan Esforza não teria dado certo, né? Uma vez que se tivesse dado certo, o nosso clube não estaria oferecendo o atleta para times do futebol dos Estados Unidos. Calma, não sou eu que estou falando, tá, gente? Isso aí vem da rapaziada do Nils Colina. Vamos aguardar, pode ser que não tenha nada, pode ser que realmente o Vasco tenha oferecido, pode ser que nem ofereceu, pode ser que às vezes algum clube fez alguma sondagem, ou pode ser aquela famosa, né, a tal da cavadinha, né? Como eu sempre digo, o tempo vai nos mostrar se é verdade ou se não é, mas vamos ficar de olho nessa situação envolvendo o nosso meio-campista argentino Juan Esforza. Tá aí o Matias Carvalho, ele que também vinha sendo aí sondado
por equipes da MLS, surgiram até informações, rumores, né, na verdade, nem informações, rumores, né, papinho daqui, buchicho dali, de que no último jogo em São Januário teria até mesmo aí scouts de clubes dos Estados Unidos de olho no meio-campista Matheus Carvalho, né, ele que foi contratado junto ao Náutico de Pernambuco, onde o Vasco na ocasião gastou apenas R$ 2 milhões para adquirir 100% dos direitos econômicos do atleta, né, se o Vasco conseguisse casar uma venda aí, sei lá, 3, 4, 5, 3, 2, 3 milhões de dólares, daí 12, 13, 12, 15, 18 milhões de reais, já seria uma ótima venda, né? E daria para ir ao mercado para trazer um volante aí de alto nível. Eu não sei, vamos aguardar para ver se isso aí é verdade ou não. Como eu sempre digo, né? O tempo é o dono da verdade e o tempo vai nos mostrar se isso tem fatos disso aí ou se é apenas fake, né, meus amigos? Dito isso, agora se tratando aí do brasileiro Léo Chu, tá? Surgiu uma informaçãozinha aí, eu falo informaçãozinha porque é muito complicado, gente, é muito jogador sendo ventilado no Vasco, é muita conversa fiada, sabe? Mas enfim, há quem diga, né, de que o Vasco estaria aí interessado no atacante de 24 anos que joga com a camisa do Seattle Sounders, né, que joga lá na MLS. Né, ele está avaliado pelo Transfer Market por 4 milhões de euros, 24 milhões de reais. Porém, o contrato dele só vai até agora dezembro de 2024, 31 de dezembro. Mais um mês de contrato, ele ficaria livre no mercado, podendo assinar com qualquer equipe já a partir dos próximos dias, inclusive, tá, gente? Fato é que lá com a camisa do Seattle Sounders foram 11 jogos, 1 gol e 2 assistências apenas. Ele não vem sendo aproveitado, né? O comandante da equipe da MLS não pretende contar com o jogador para a próxima temporada e o clube também não deve renovar o contrato com o atleta. Aí fica complicado, né, gente? Porque se um jogador... Vamos lá, então. Vamos pegar um exemplo aqui. Gabriel Peck vem sendo aí o melhor jogador da MLS. Tem torcedor do Vasco que já fala que Gabriel Peck não daria certo de volta no Vasco porque a MLS futebol é de baixo nível. O melhor jogador da MLS, Gabriel Peck. O Orediano, o terceiro melhor jogador da MLS. O Orediano foi eleito a revelação no campeonato. Tem torcedor do Vasco que não quer ver ele aqui. E por que a torcida do Vasco queria apoiar a contratação do Léo Chu? Que até então ninguém nem sabia que estava lá. E não estava jogando e estava entregando pouquíssimo aproveitamento dele. Portanto, que o clube não quer renovar o contrato com o jogador. Então são algumas coisas, algumas situaçõezinhas que vão pingando na mídia que isso vai me deixando bem chateado. Minha vontade é começar a dar nome aqui, sabe? Só que eu não tô aqui no YouTube para ferir ninguém, para ficar levantando contenda e confusão com as pessoas. Não, tô aqui para falar de futebol, para falar do Vasco. Mas, sinceramente, eu fico bastante chateado, porque a gente vê que é uma mentirada sem precedente. Quem vai ganhar alguma coisa com isso e se alguém vai ganhar, eu não sei. Só sei que é o seguinte. Para mim a conta não tá fechando, tá? Mas vamos aguardar. Como eu acabei de mencionar, o tempo é o dono da verdade e o tempo vai nos mostrar se realmente o Vasco tem interesse na contratação de Léo Chu ou não. Aí há quem diga assim, Álvaro, mas quando o Botafogo foi atrás do Tiquinho Soares, do Igor Jesus... Bom dia. Do Diogo Barbosa, não sei o que, lá no Botafogo. Quando o Botafogo foi atrás desses caras, ninguém diria que esse time estaria brigando por título hoje, não sei o que, tá, gente? Ainda assim, se a gente pegar os números desses jogadores, todos que estão no Botafogo, onde eles estavam antes, eram números de alto rendimento. Eles estavam rendendo onde eles estavam. Estavam em mercados alternativos, alguns deles com passagem de seleção de base, outros não. Alguns começaram a carreira em clubes grandes do Brasil e depois foram para clubes alternativos de fora do país. E outros já começaram já sempre ali, já sem holofote em cima. E aí deu certo no Botafogo. A questão é você pegar um jogador que já não tem renome, um jogador que não está apresentando, que não está sendo aproveitado pelo time, o time não tem interesse em renovar o contrato com ele, você pega os números dele, são muito baixos, e ele vai chegar para resolver o ataque do Vasco? Não sei. Só sei que o Léo Chu joga de ponta direita, ponta esquerda, ou meia atacante, e chuta com o pé esquerdo. Tem 24 anos. Gente, se for para gastar dinheiro ou para chegar de graça, um rapaz assim, para chegar aqui no Vasco, porque ele tá recebendo em dólar lá na MLS. Vocês podem saber que pelo menos 100 mil dólares ele deve estar pegando lá. Papo de meio milhão ou mais lá.
É mais fácil apostar na base, né, gente? É mais fácil pegar um garoto do Vasco aí, 19, 20, 21, 22 anos, e falar, vem cá, vamos trabalhar aqui agora, você vai subir profissional aqui, aí você papapapum, entendeu? É minha humilde opinião, gente. É minha opinião, tá? Vamos ter que aguardar essa situação para ver aí se é verdade ou não. Uma outra notícia que saiu ontem, né? Essa notícia já vem do GE. Globo, é de que o Vasco estaria negociando com o atacante paraguaio Isidro Pita, tá? Isidro Pita, que joga no Cuiabá atualmente, jogador selecionável da seleção do Paraguai. Nesse ano de 2024 foram 5 jogos com a camisa da seleção paraguaia, sendo desses 5, 3 como titular. Isidro Pita já tem aí 21 gols com a camisa da equipe do Pantanal Mato Grossense. Fato é que ele é um dos melhores centroavantes hoje em atividade no futebol brasileiro, ao lado de Pablo Berretti, ao lado do atacante Pedro do Flamengo, que está lesionado, né, ao lado do Cauã Elias, né, ao lado ali de outros jogadores, né, de alto nível. Então seria um jogador que poderia pintar no Vasco para fazer sombra ao Verratti no primeiro momento, e dependendo do momento da temporada ou até mesmo de alguns jogos, por que não jogar ao lado do Verratti fazendo dupla de ataque, tá, gente? Mas teremos que aguardar. Então, segundo o GE. Globo, o Vasco já estaria se movimentando no mercado e negociando a contratação do paraguaio Isidro Pita. Agora, meus amigos, vamos falar um pouquinho aqui sobre o jogo do próximo sábado, né? O próximo jogo do Vasco, 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, Vasco da Gama e Atlético Goianiense. A equipe comandada pelo treinador interino Felipe Loureiro, nosso querido Felipe Maestro, vem treinando no CT Moacir Barbosa. O Felipe que ontem, na madrugada de segunda para terça-feira, o Felipe perdeu o seu irmão, né? Um duro golpe na família Loureiro. O Felipe que já perdeu seu pai há algumas semanas, agora perde o seu irmão que também veio a óbito. E ainda assim o Felipe esteve presente ontem pela manhã no CT Moacir Barbosa, dando treino para o elenco do Vasco da Gama. E nesse treino a qual há quem diga de que o Felipe já teria esboçado uma equipe com duas novidades aí. Duas novidades não, né? Uma novidade, né? É uma novidade, né? Tô falando aqui é do Luiz Gustavo. Seriam 2 jogadores da base, né? Há quem diga que a equipe titular no treino que o Felipe Loureiro comandou teria entrado em campo Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor e Luiz Gustavo na dupla de zaga e Piton na esquerda. Matheus Carvalho, Hugo Moura e Coutinho no meio campo. Ryan, Leandrinho e Pablo Verratti. Então assim, gente, olha só. O Leandrinho de lateral esquerdo, então, vai virar ponta esquerda, aquele jogador insinuante de bater de fora da área, de driblar, de armar jogada, de correr, de romper linha, de levar no peito, levar até o final no último terço do campo, dar o tapa na frente, desaparecer com a bola. Essa é a característica do Leandrinho? Vocês acham que essa é a característica dele? Eu enxergo ele como um lateral inteligente, como um lateral que tem qualidade, se clarear ele sabe bater no gol, sabe triangular também, e tem uma boa troca de passe e bastante imposição física. Daí, fazer o Leandrinho virar um ponta esquerda, não sei, pode ser que dê certo. Agora, eu já percebo que existe uma certa insistência, né? Parece que existe uma certa insistência nessa situação. O Paiva, por exemplo, morreu abraçado com essa situação aí, teimando com o Ryan por um lado e cismando de fazer dobradinha de lateral na esquerda ou na direita, né? Então assim, não vejo nada de diferente aí. A única coisa que a torcida pediu o ano inteiro foi o menino Luiz Gustavo ganhar uma oportunidade, ou o próprio Lincoln, que não vinham ganhando, e agora na reta final, na hora que não pode ter erro nenhum, nosso técnico interino quer colocar aí o Luiz Gustavo na linha de zaga. Tomara que dê certo. Há quem diga que o Felipe Maestro pode entrar aí com Hugo Moura e Dimitri Payet no meio campo. Perdão, Hugo Moura não, também. Com Felipe Coutinho e Payet no meio campo. Perdão, tá, gente? Com Coutinho e Payet na meia cancha do Vasco. Então vamos lá. Na minha visão, na minha ótica, se for para jogar com Payet e com Felipe Coutinho, tá? Aí você teria que tirar um homem de frente. Porque não dá para você jogar com Payet e Felipe Coutinho, deixando só Matheus Carvalho na marcação ou só o Hugo Moura na marcação. Não dá. Não dá, gente. Né? Então tem que deixar esses dois na meiuca, marcando. Matheus Carvalho e Hugo Moura, ou Jair, ou o Esforza, enfim. Tem que ter 2 volantes.
Tem que ter 2 volantes. Outra ressalva que eu quero fazer. Cadê o Paulinho Paula? Por que não dá uma moral pro Paulinho Paula? Vai ficar insistindo no Coutinho que não tá jogando bola? Deixa o Coutinho pra jogar no segundo tempo. Dá uma moral pro Paulinho Paula. Deixa o Paulinho Paula entrar aí, pô. Deixa o cara jogar. Não é possível que o Paulinho Paula tá treinando também há maior tempão, já meses e meses e meses e meses e meses e meses e meses. E não vai conseguir jogar 40 minutos, gente? Não sei. Não sou médico do Vasco, não sou fisiologista. É só uma questão que eu levanto. Agora, se for pra jogar com Payet e Coutinho, aí o Vasco tem que jogar no losango, fazer o básico, 4-4-2. 4-4-2. O Vasco tem que fazer aí o básico do básico. Por quê? Porque aí o Vasco joga com o Matheus Carvalho e Hugo Moura na marcação, Coutinho e Payet uma linha à frente na criatividade e lá na frente 2 homens no ataque. Aí você tem que sacrificar ou Ryan ou Leandrinho. O Verratti, apesar de todos os apesares, ainda é o melhor atacante do Vasco. Né? Vive uma má fase, um jejum, ok, mas não só ele, o time inteiro está numa péssima fase. Então, se for para jogar com Coutinho e Payet, na minha visão, vai ter que sacrificar ou o Ryan ou o Leandrinho, teriam que ser tirados da equipe, a menos que o treinador entenda que o Leandrinho, quando o Vasco estiver sem a bola, ele volte para recompor na marcação, fazendo a segunda linha de 4. A linha do meio campo ali, o Leandrinho voltaria. O Vasco com bola, Leandrinho joga no ataque. Vasco sem bola, Leandrinho viraria um meio campo. E aí, na transição, né, ao invés dele ficar no meio ou dele ficar na lateral, ele já faria o movimento ali de espetar lá na frente, ou para receber a bola ou para puxar o contra-ataque pela ponta esquerda. Então isso a gente vai ter que aguardar qual vai ser a escolha do nosso treinador Felipe Loureiro, tá, gente? A venda dos ingressos para essa partida começa no dia de hoje. Fiquem ligados no site do Sócio Gigante, porque deve se esgotar rapidamente. Lembrando que agora São Januário pode receber aí cerca de 21.400 pessoas, uma vez que houve a liberação do batalhão especializado em policiamento e estádios, o BEP. Tá, meus amigos, agora eu quero falar com vocês aqui, já que eu falei do jogo, é sobre a tabela do Brasileirão, tá? Porque tivemos ontem à noite Palmeiras e Botafogo, Galo Mineiro e Juventude, Fortaleza e Flamengo. Fortaleza e Flamengo se enfrentaram pela 36ª rodada, a rodada do fim de semana, jogo atrasado, tá, gente? 0-0 em um jogo horrendo, tá? 0-0 Fortaleza e Flamengo, o jogo horrendo, ainda rimou, né? E também teremos hoje à noite, às 9 horas da noite, Cruzeiro, Criciúma empatou com o Fluminense, até esqueci de falar. Teremos Cruzeiro e Grêmio. E aí tivemos o empate no Rio de Janeiro, aqui no Rio, no Maracanã. Fluminense e Criciúma 0-0, empate a qual rebaixou matematicamente o Cuiabá. Como assim, Álvaro? O Cuiabá tem 30 pontos, o Fluminense tem 39. Dá para o Cuiabá ganhar os 3. Tá, gente? Só que ainda assim, que o Cuiabá ganhasse os 3 jogos, o Cuiabá ficaria na zona do rebaixamento pelo critério de desempate, que o primeiro critério é o número de vitórias. Tá? O Fluminense tem 10 vitórias, o Cuiabá tem 6. Então, ainda que o Fluminense perdesse os próximos 3 jogos, o Cuiabá ganhasse os 3, o Cuiabá chegaria a apenas 9 vitórias. Com isso, ainda ficaria atrás. E o saldo de gol também do Fluminense é -8, do Cuiabá é -17. Com isso, matematicamente, o Cuiabá já está rebaixado. Cuiabá, então, com resultado entre Fluminense e Criciúma, que empataram em 0-0 no Maracanã. O Fluminense chegou a 39 pontos, como tem 10 vitórias, o Cuiabá só tem 6, e o saldo também de gols em relação ao Fluminense e ao Cuiabá há um abismo bem grande, são 9 gols de diferença. Ainda que o Cuiabá tirasse 9 gols de diferença, enfim, e ganhasse os 3 jogos, ainda assim fica rebaixado, porque o número de vitória do Cuiabá chegaria a 9, o Fluminense tem 10 vitórias conquistadas. Então já temos 2 equipes já garantidas na Série B do ano que vem, Atlético Goianiense e Cuiabá. Então agora é mais do que obrigação o Vasco ganhar pelo menos 6 pontos desses 9, né? Porque vai enfrentar 2 times já rebaixados, 2 times já rebaixados, um dentro de casa em São Januário no próximo sábado, que é o Atlético Goianiense, e o Cuiabá na última rodada lá na Arena Pantanal, já rebaixado. Então, eu quero para ficar bom pro Vasco, pode ser muito bom, mas já agora acaba de botar um peso, uma obrigação maior ainda nos jogadores, ou ganha, né? Gente, e tivemos também aí
Palmeiras e Botafogo, né? Na luta, na briga, nessa corrida pelo título do Campeonato Brasileiro, o Botafogo fez o dever fora de casa, enfiou 3-1 no Palmeiras com expulsão, aquela coisa toda, bate-boca, né? Bem naquele nível Palmeiras e Botafogo que a gente vem vendo nos últimos anos, um belíssimo jogo que tivemos aí no Allianz Parque. O Botafogo então chegou a 73 pontos, tá, gente? O Atlético Mineiro, que já jogou na rodada, antecipou esse jogo por conta da final, tá, gente? Esses dois jogos foram antecipados por conta da final da Libertadores. O Galo Mineiro perdeu para o Juventude em Minas Gerais, 3-2 para o Juventude. O Juventude, gente, nessa temporada, não teve nenhum outro time nessa temporada que fez e levou mais gols assim, fez vários jogos assim eletrizantes como o Juventude, vários 2-2, 3-2, 4-2, 5-3, sabe, jogos bem elásticos com bastante gols. Para quem gosta de fazer bet, aposta, né? O Juventude é difícil acontecer de ambos não marcarem, né? E é difícil, tem vários jogos do Juventude mais de 2,5 gols, né? Mais de 2 gols e meio, ou seja, 3 gols em diante na partida, tá? Com a vitória do Juventude sobre o Galo Mineiro então já jogou na 37ª rodada. O Galo Mineiro tem 36 jogos e 44 pontos. O Vasco tem um jogo a menos, vai jogar ainda. Se o Vasco ganha, o Vasco vai a 38 e já passa pelo menos... 38 não, perdão. 44 pontos o Galo Mineiro e 43 pontos o Vasco, que eu olhei a cola errada aqui. Tá, o Vasco ganha, o Vasco vai a 46, já passando o Galo Mineiro, encostando aí nas outras equipes da parte de cima. Então por isso que é importante a gente ficar de olho nesse jogo entre Cruzeiro e Grêmio para acontecer um empate. Tá? A vitória do Grêmio não seria tão bom porque o Grêmio tem 2 jogos a menos. Aí vai que o Grêmio ganha esses jogos aí e depois o Grêmio passaria o Vasco, né? Também não seria legal, mas o empate seria uma boa. Tá, gente? Então, olha só, o Botafogo é o líder com 73, Palmeiras é o segundo com 70, o Internacional é o terceiro com 65, o Fortaleza, que derrapou, também tem 65, é o quarto colocado, e o Urubu é o quinto colocado, matematicamente está fora da disputa pelo título, uma vez que só é possível agora o Flamengo chegar a 72 pontos, né? 72 pontos, e uma vez que o líder Botafogo já tem 73. Então, mesmo que o Botafogo perca todos os jogos e o Urubu ganhe todos, e o Palmeiras também perca, enfim, o Urubu não tem como mais ser campeão matematicamente falando. O título fica aí nessa disputa aí. O Fortaleza e o Internacional 8 pontos atrás do Botafogo. O Botafogo teria que perder os próximos 3 jogos para Fortaleza e Internacional ganhar os seus 3 e ainda tem aquela questão toda de critérios, né? Então o título basicamente agora tá uma situação mais direta entre Botafogo e Palmeiras, mas aí tá faltando aí apenas um jogo para essas duas equipes. Botafogo e Palmeiras só faltam um jogo. Então, na próxima rodada, apenas um empate do Botafogo sacramenta o líder para o time do futebol carioca, alvinegro, o Botafogo, tá, gente? Apenas um empate, o Botafogo já é campeão brasileiro. Se o Botafogo derrapar e o Palmeiras ganhar, pode ser que aconteça uma reviravolta, tá, gente? Pode ser que aconteça essa reviravolta, uma vez porque o Botafogo já jogou aí a 37ª rodada, então só falta a 38ª, né? Por exemplo, o Fortaleza, né? Não, eu falei errado, o Fortaleza também não tem mais chance de título, né? Porque jogou aí, hoje empatou. Já era também, gente, desculpa, tá? Peço perdão a vocês. Fortaleza já era chance de título, porque se ganhar os próximos 2 jogos, vai chegar aí a 71. Já era também o Fortaleza, título para Fortaleza, e já era também chance de título para o Internacional, tá? Desculpa, gente, agora que eu me liguei aqui. Com isso, então, a briga pelo título é só Botafogo e só Palmeiras, tá? Tá entre os dois aí. Se o Botafogo empatar, é campeão. Se o Botafogo perder e o Palmeiras ganhar, pode ter uma reviravolta e o Palmeiras ser o campeão brasileiro, mas com isso o Botafogo então acaba agora colocando uma mão na taça do título do Campeonato Brasileiro da temporada de 2024. A gente que é rival do Botafogo aqui, né? É complicado querer que o rival ganhe e tal, eu queria que o Fortaleza fosse campeão, mas gente, vamos ser sinceros, o Botafogo mereceu. O Botafogo merece esse título. Ano passado já entregou ali na reta final, teve aquela famosa derrocada onde o Palmeiras acabou conseguindo a reviravolta. Então acho que esse ano o Botafogo fez por merecer, merece o título da competição, tá, gente? Nu e cru, é simples assim, tá? Simples assim. Então fica para vocês o registro da tabela do Campeonato Brasileiro.
Agora, se tratando do nosso time de basquete, o nosso R10 Score Vasco da Gama, eu quero que você acompanhe na sua tela a agenda da nossa equipe para o mês de dezembro. Teremos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos em dezembro, uma maratona de jogos pelo NBB, pelo Novo Basquete Brasil Caixa, no mês agora de dezembro que estamos por adentrar. O Vasco enfrenta no dia 4 de dezembro, fora de casa, a equipe do Paulistano. Depois, ainda também fora de casa, no estado de São Paulo, o Vasco continua em São Paulo para enfrentar a equipe do São Paulo no dia 6 de dezembro, 2 dias depois. No dia 10, o Vasco volta ao Rio de Janeiro para receber a equipe do Minas no ginásio de São Januário. Ainda no Rio, no dia 12, o Vasco recebe a equipe do Brasília Basquete. No dia 21 de dezembro, o Vasco, também jogando no Rio de Janeiro, recebe a equipe do Franca. Aí no dia 23 de dezembro, o Vasco enfrenta a equipe do Bauru, também no ginásio de São Januário. E fechando essa maratona de jogos de dezembro e fechando o ano de 2024, o Vasco enfrenta a equipe do São José, também aqui no Rio de Janeiro, no ginásio de São Januário, no dia 29. Então observem que são 2 jogos fora, um contra o Paulistano no dia 4 e outro contra o São Paulo no dia 6, e os outros 5 jogos o Vasco joga em São Januário. Vasco e Minas, Vasco e Brasília, Vasco e Franca, Vasco e Bauru, Vasco e São José. Essa é então a agenda do nosso time de basquetebol na temporada do Novo Basquete Brasil, da temporada 24-25. Agora, meus amigos, se tratando da Vasco SAF, Carlos Amodeu, né, ele teve presente numa conferência, se tratando das SAFs, né, das Sociedades Anônimas do Futebol Brasileiro, né, na noite de ontem, e ele citou, né, a situação do Vasco como exemplo, né, a não ser seguido por alguns clubes que pretendem implementar o modelo, né, de sociedade anônima no seu quadro de futebol. Vamos abrir aspas aqui. Carlos Amodeu cita: caixa zerado e 180 milhões de dívidas de investimentos no futebol já vencidas não pagas na SAF do Vasco, ou seja, dívidas feitas pela 777 Partners, contraídas pela 777, dívidas as quais foram contraídas em 3 janelas de transferências. A grosso modo, né? Aquela janela lá no final de 22 para o começo de 23, aquela janela no meio de 23 e essa janela agora que teve aí no começo de 24, basicamente. Tem as entrelinhas ali, as janelas internas, mas assim, a janela internacional. Foram 3 janelas. A 777 conseguiu deixar o Vasco devendo mais 180 milhões de reais em investimento no futebol, porque eles gastaram e não pagaram. Aí tem torcedor que fica falando: ah, mas o Corinthians não tem dinheiro, tá gastando. Ah, porque o outro não tem, tá gastando, tá contratando. Tá, mas olha aí, é o que a 777 fez. E o que a 777 fez foi o que o Eurico Miranda fez. Foi o que o senhor Roberto Dinamite, falecido, que Deus o tenha, já fez também. Foi o que o Alexandre Campelo fez, foi o que o Salgado fez. Eles gastaram o que não podiam gastar. Você ganha 1.000 por mês e quer gastar 3, 4, 5 mil por mês. Você vai fazer gracinha 1 mês, 2 meses, 3 meses. Daqui a pouco cortam sua luz, cortam sua água, você não tem dinheiro para fazer compra, o carro fica sem combustível, cortam sua internet, seu cartão é bloqueado e você vai passar fome. É simples assim. É simples assim. Então, a 777 gastou muito mais do que podia e gastou fiado e não pagou. Aí a pergunta de $1 milhão: aonde foi parar o dinheiro das vendas dos jogadores da Vasco SAF? Os ativos, vendas de Gabriel Peck, de Andrei Santos, de Marlon Gomes, de Juan Batata, entre outras vendas. Aonde foi parar esse dinheiro? Porque o Vasco vendeu um monte de jogador. A gente pensou: ah não, o valor da venda, eles investiram no futebol, tá parcelado, estão pagando conta antiga e pagando jogadores agora. Não, não pagaram nada. Nem as contas antigas do RCE, nem nada. Nem as contas atuais feitas por eles. Tanto que não pagou porque o Vasco deve ainda Piton, deve ainda Léo Pelé, deve luva, direito de imagem para 12 jogadores do elenco, que está renegociado, que o Vasco está pagando parcelado. Tudo que era para 777 ter pago. Eles saíram da SAF do Vasco, estavam devendo Léo Jardim, o Pedrinho, a gestão do Pedrinho, que acabou de concluir o pagamento. Devem o Galo Mineiro em relação ao Paulo Henrique até hoje. Estavam devendo, saíram daqui deixando o Vasco devendo um dinheirão pro Pumita, lá pro Nacional do Uruguai em relação ao Pumita. E aí muito canal de YouTube fazendo propaganda para 777.
Queria ver agora o que o seu Flávio Dias, o que o seu Fábio Azevedo, o que o seu Dieguinho, o que o seu Mário Coelho, o que o seu Eduardo Ferrari, o Lucas Pedrosa tem a dizer sobre isso. Eu quero ver o que eles têm a dizer sobre isso. 180 milhões de reais em dívidas de questão de investimento. E não gastaram nada no CT, viu? Gente, gastar e não pagar, qualquer um gasta. Qualquer um gasta, gente. É muito fácil, a pessoa está com o nome limpo, vai lá na concessionária, compra um carro de $500 mil. Claro, se o banco liberar o crédito, né? Se vai pagar é outra história. Passar o cartão é muito fácil, rapaziada. Passar o cartão ali, digitar a senha, é gostosinho. Levar o produto para casa. E quando a fatura chegar, vai ter como pagar? E se não pagar, suja o nome. Sujou o nome, bloqueia cartão, nenhum banco te libera crédito, fica com o nome sujo na praça. Trazendo para o meio do futebol, o Vasco está com o nome sujo, ó. Por isso que muito jogador não quer vir jogar no Vasco. Fala, não, mas o cara combina pagar $500 mil por mês, chega na hora os caras pagam 150 mil, o restante fica lá acumulando na dívida, depois tem que entrar na justiça para receber depois de 10 anos. Aí o jogador prefere jogar no Fortaleza para ganhar 250 mil e receber à vista, receber em dia, ter estrutura para treinar, não ter pressão, não ter... Sabe como é? Prefere jogar no Bahia, prefere jogar no Juventude, no Botafogo. Ah, mas o Vasco é muito maior, tem torcida. É verdade, muito maior, tem engajamento, tem torcida, tem massa, tem título, tem história. Mas não tá tendo nome limpo na praça. Graças a Eurico Miranda, Roberto Dinamite, Alexandre Campelo, Jorge Salgado. E agora, Josh Wander 777 e companhia. Aí tem torcedor querendo que o Vasco faça loucura de novo. O Pedrinho tá devendo uma resposta pro torcedor, tá? O Carlos Almodeu tá prometendo aí pra torcida time competitivo, qualidade, elenco robusto. Né? A gente falou sobre isso no vídeo de ontem, no Expresso News de ontem. Só que é o que eu falo sempre. Não adianta você ter uma folha de 17 milhões de reais por mês e ter um elenco para ficar em 10º, 12º, 13º, 14º no Campeonato Brasileiro. Onde o Bahia e o Fortaleza gastam 7, 8 milhões por mês e estão brigando na parte de cima do campeonato, brigando ali por Libertadores direto. Fortaleza brigou por título até agora, até a 36ª rodada. E o Vasco com 17 milhões por mês vai brigar até o último ufa-ufa por uma vaguinha numa Sul-Americana, onde mais da metade da tabela se classifica. Pô, é brincadeira, né? É brincadeira. Então é o que eu sempre falo, a questão de gastar muito não significa que vai ter retorno no futebol. Então, o que eu estou falando sempre, a torcida do Vasco não quer investimento multimilionário de qualquer jeito. Investimento multimilionário já fizeram, quase 200 milhões gastos aí, nas últimas 3 janelas que a 777 fez. O Vasco foi campeão do quê? Foi campeão do quê? Além de brigar para não cair. E chegar numa semifinal e sair de forma vexatória da Copa do Brasil. E tomar uma chineladinha do Nova Iguaçu, 3-0. O Vasco é campeão do quê? Então esse é o investimento que a 777 fez? Não, isso não é investimento, isso é gasto irresponsável. Isso é gasto irresponsável. É o que eu falo, essa lei do futebol deveria mudar. Ah, já a 777 fez essa lambança toda? Então eles estão obrigados agora a dar um jeito de arcar, de pagar isso aí. Não é deixar o clube aqui se virar e vai embora. Ah, mas se os caras pagarem a dívida, pagassem essa dívida, os jogadores seriam deles, né? É o que eu tô falando, a lei tem que mudar. A legislação tem que mudar. Os diretores de futebol, seja de SAF ou seja de associativo aqui no Brasil, tem que começar a ser responsabilizados pelos atos deles. Porque os caras gastam 50, 100, 200, 300 milhões de reais, depois de 3 anos vazam do clube e fica a dívida para o clube. Isso não pode. Isso não pode acontecer. Esses caras têm que ser responsabilizados. É igual essa conversinha, essa falácia de presidente é um cargo não remunerado, não ganha nada. Até a página 2, né? Não ganha nada ali no contra-cheque, né? Mas aí, transação aqui, transação ali, jogador que chega, jogador que sai, vai saber o que não leva em troca. Por isso que eu falo, presidente de futebol ou SAF tem que ser remunerado.
Tem que ter um salário ali, sei lá, 100 mil, 200 mil por mês, 300 mil por mês, para ser o gestor do clube. Acabou a palhaçada. E tem que ser responsabilizado, sim. Tem que ser responsabilizado, sim. Porque os caras vêm, fazem dívidas, vazam e o clube fica com essa dívida depois. Tem muita parada errada. Tem muita parada errada. Muita coisa errada, torcedor. E isso tem que mudar no Vasco. O nome disso é irresponsabilidade. Irresponsabilidade. Então o que o torcedor do Vasco espera do Pedrinho, do Carlos Amodeu, do Marcelo Santana na próxima janela é responsabilidade financeira, comprometimento e trabalho para encontrar jogadores de qualidade que queiram jogar no Vasco sem fazer loucura financeira. Para pagar um jogador que ganharia no Botafogo 200 mil por mês, o mesmo jogador querer jogar no Vasco para ganhar 800. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Tá? E cabe aos senhores que estão na gestão do Vasco, Pedrinho, Carlos Amodeu e Marcelo Santana, vocês estão aí para isso. Vocês estão aí para isso, tá? Sobretudo Carlos Amodeu e Marcelo Santana. Vocês ganham para isso. Para buscar jogador no mercado e contratar. Vocês têm que buscar jogador no mercado. A obrigação de vocês é isso. Já tem um monte de cara enfiado no scout do Vasco aí. O papel de vocês é mapear jogador. Vocês mapeiam. No final das contas, traz sempre o João das Couve, que ninguém nunca ouviu falar, para chegar no Vasco ganhando R$500 mil. A obrigação de vocês é fazer isso. Gente, é isso que eu tinha para falar para vocês nessa manhã. Eu fico por aqui. Um abraço, um casaco no coração de cada um de vocês. Que Jesus Cristo nos abençoe. Estamos juntos, porque enquanto houver um coração infantil, o Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e tamo junto, Vasco.